em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Eu chego agora com o professor e advogado da área previdenciária Paulo Bacelar para falar a você, ouvinte internauta, sobre benefícios da área previdenciária. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Professor Paulo Bacelar, bom dia, seja bem-vindo. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Mais uma vez aqui juntos para responder a todas as perguntas. Dizer a você, ouvinte internauta, que a linha já está aberta para você mandar a sua dúvida para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. A primeira mensagem é do Manuel Paz, em Fortaleza. Gostaria de saber quanto tempo falta para eu me aposentar este ano. Faço 37 anos de serviço e 59 anos de idade. Qual é a resposta para o Manuel Paz, em Fortaleza, professor Paulo Bacelar? Luzenor, me ajuda a fazer as contas aí. 97 pontos, já fiz a conta aqui. 97 pontos, mas olha só, por pontuação não daria certo, né? Teria que ter 100 pontos. Na segunda regra, que é a regra da idade mínima, o homem teria que ter 63 anos de idade, ele também não tem. Então vamos ter que pegar pela regra do pedágio, que é o que faltava para atingir a 35 anos em 2019. Um ano, porque em 2019, pelos meus cálculos, ele estava com 34 anos, mais ou menos. Já estamos em 2023. Pois é, mas novembro ainda está longe. Então, vamos calcular então, 34, Paulo, faltando Então, vamos dizer, se fosse 33 anos. Vamos dizer que fosse 33, já daria direito à aposentadoria, porque 33 faltaria 2 anos para 35 e teria que cumprir apenas o pedágio de um ano, que é de 50% do que faltava. Então, 36 anos de contribuição. Ele já tem 37, então já teria direito à aposentadoria pela regra de transição de 50%. Então vamos fazer a alegria, ou tentar fazer a alegria do Manuel Paz nesta manhã, no café da manhã, professor Paulo Bacelar. Independente da idade, com 36 anos de contribuição, ele já teria direito à aposentadoria. Se o Manuel estivesse com 33 anos de contribuição, poucos dias antes, ou 24 horas antes da promulgação da reforma previdenciária de 2019, hoje, nessas condições, ele já tem direito à aposentadoria. Exatamente. Se ele, vamos dizer que ele tivesse tivesse com 32 anos de contribuição, para ficar um tempo mais pior, né? Uma situação pior. 32. Faltaria 3 anos. 35 com 3, 38. Ele ainda teria que ter mais um ano ainda para poder cumprir com essa regra. Então teria que ter no máximo 33 anos de contribuição em 2019. Manuel, creio que a notícia seja muito boa para você e tem mais informações, mensagens que chegam ao jornal Alerta Geral. A Maria, em Apuiarés, terra que o professor Paulo Bacelar conhece de ponta a ponta. No ano passado, fiz 39 anos de idade, abri a minha empresa e estou contribuindo como microempreendedor individual. Eu gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, com quantos anos de contribuição eu irei me aposentar? 39 anos de idade está bem longe, mas é importante fazer o dever de casa. Mas 39 com 15 daria 49, 54 anos de idade, né? Com 15 anos. 54 pontos. 54 anos de idade. Se ela tem 39 anos hoje, entendi. Daqui a 15 anos, que é o tempo que ela precisa para se aposentar. Tempo. Mas aí teria que esperar até os 62 anos de idade. Então, se ela começou a contribuir agora como MEI, vai ter os 15 anos de contribuição quando tiver 54 anos de idade, mas tem que continuar contribuindo e esperar até os 62 anos de idade para ela poder se aposentar. Sem pressa, Maria, mas sempre com cuidado de ficar como segurada do INSS. Pois não, professor Paulo Bacelar? Importante, Luciano, quem faz o MEI
não pode deixar de contribuir mês a mês, porque se deixar de contribuir, fica um débito com a Previdência que a Receita pode cobrar. O Rafael está em Fortaleza com a seguinte dúvida. Na minha aposentadoria por tempo de serviço obtida em julho de 2020, ou seja, há 3 anos, não foram computados 11 meses e 15 dias de tempo de serviço no Exército como aluno e oficial. Como faço para contar esse tempo? Aí ele pode pedir a revisão administrativa e juntar o tempo, né, a certidão militar para somar esse tempo de 11 meses e 15 dias. Mas tem que ter uma certidão das Forças Armadas para ele depois pedir uma revisão administrativa pelo aplicativo ou pelo site no meio.nss.com, meio.nss.gov.br e fazer o pedido de revisão administrativa juntando essa certidão no pedido administrativo da revisão. Professor Paulo Bacelar, no caso do Rafael, mudaria alguma coisa em termos de valores do benefício, uma vez que ele já está aposentado desde 2020? 11 meses iriam mexer com esses cálculos da aposentadoria? Não daria nem os 2% a mais, né? Porque teria que ter 12 meses de contribuição, mas aí só calculando realmente. Mas se a gente for olhar por uma maneira geral, não afetaria tanto a aposentadoria dele. Silvânia está em Tururu, a gente falou em Apuiarés há poucos minutos e agora vem ali da região do Vale do Curu essa pergunta. A Silvânia diz o seguinte: minha sobrinha é professora, tem um filho especial e ela pode receber um auxílio para o filho que é especial? Sim, ela pode ter direito, ele pode ter direito a um BPC, né, que é para criança com deficiência, mas tem que ver a questão da renda familiar também, que não pode ser nem igual, nem superior a 1/4 do salário mínimo. Vamos continuar na região do Vale do Curu, em Pentecoste. O Antônio diz o seguinte: primeiro, quero parabenizar a você, Luzenor, ao professor Paulo Bacelar e todos que fazem o programa Alerta Geral Caminhos da Aposentadoria. Estou trabalhando há mais de 3 anos em uma empresa sem ter a carteira de trabalho assinada. Vendo produtos porta a porta, nunca tive direito a férias e o valor que recebo varia muito. Ora um valor, depois muda. Para resolver, melhor entrar na Justiça do Trabalho, pois o diálogo patrão-empregado quase sempre favorece a empresa, independente de ir na Justiça ou não. Eu fui o maior prejudicado, pois a empresa não assinou minha carteira de trabalho. É possível recuperar esse tempo perdido? Me refiro à contribuição previdenciária. E aí, professor Paulo Bacelar? Ele não vai ter mais como contribuir com a Previdência, porque a obrigação de fazer a contribuição é da empresa, mas ele entrando com ação trabalhista para reconhecer o vínculo, ele pode utilizar esse tempo para a sua aposentadoria no futuro. Porém, Luziano, uma ação trabalhista, para ser reconhecida na via previdenciária, precisa ser baseada em prova material. Então, quem está na mesma situação aí do Antônio e queira entrar com ação trabalhista contra a empresa, nunca faça acordo ou apenas aceite que a empresa reconhece aquele vínculo, porque na Justiça Federal e também no INSS, essa decisão trabalhista só vai ser levada em conta pelo INSS se tiver baseada em prova material, ou seja, um recibo do pagamento, uma ordem encaminhada pela empresa no WhatsApp. Então essas informações que ele tem da empresa é sempre bom ir guardando, porque é isso que vai servir como prova de que aquele vínculo existiu e isso ter efeitos na via previdenciária. Nesse caso, se o Antônio emitisse uma nota fiscal como empreendedor individual, automaticamente já estaria contribuindo para a Previdência Social? Depende. O MEI, né, que é o microempreendedor individual, ele vai emitir nota, mas ele precisa contribuir como pessoa física, que é pelo DAS-MEI, que é uma guia onde vai emitir ali a contribuição previdenciária sobre o salário mínimo, que o MEI ele contribui apenas sobre um salário mínimo, é como se a renda dele fosse salário mínimo. A empresa pode até ter um rendimento maior, a nota fiscal, por exemplo, ser até 60 salários mínimos, né? E ele ter uma renda de um salário mínimo, que é a contribuição previdenciária como MEI, que é fixa em cima de um salário mínimo. Linha direta do jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, 085 99273 4353. Juliana, em Choró. Meu pai sofreu um acidente durante uma atividade agrícola e perdeu a visão de um olho. E desde então vem recebendo auxílio-doença de meio salário. No ano passado ele completou a idade para se aposentar por idade na área rural. Um advogado falou que ele não iria ter direito à aposentadoria por conta desse auxílio.
Aí diz a Juliana, eu queria saber se é verdade e gostaria de saber também se quando vir o resultado, meu pai vai receber todos os valores de atraso. Ele fez o pedido em dezembro do ano passado, ou se vai ter algum desconto por conta do auxílio que ele recebeu. Ó, se o auxílio doença é um auxílio diferente do auxílio acidente, né? Que ele recebe, ele não disse se recebe o auxílio acidente, né? Ele recebe o auxílio doença, está aqui escrito pela Juliana. Mas qual foi o benefício que ele recebeu? Auxílio doença de meio salário mínimo no ano passado. Então é professor auxílio Paulo Bacelar. acidente, não é auxílio doença. Ele deve receber um auxílio acidente e hoje está pedindo um auxílio doença. Então quando vier o auxílio doença, se for de doença diferente do acidente que foi sofrido, ele recebe os dois, acumula. Se se o auxílio acidente vai ser pago agora como auxílio doença, aí vai descontar o valor do auxílio acidente que ele recebia. Professor, mas eu entendi, aí você explica melhor para mim e para os nossos ouvintes internautas, quando a Juliana fala que no ano passado ele pediu a aposentadoria, está sendo confundido aí então, com a... Então melhor porque ainda. ele já tinha a idade na área rural para pedir a aposentadoria. Então ótimo, ó. Ele sofreu um acidente e perdeu um olho e recebe um auxílio acidente. Ela falou auxílio doença aqui, mas não é. É um auxílio acidente, que é de meio salário mínimo. Quando ele completar a idade e se ele provar que trabalhou, continuou trabalhando após o acidente, como trabalhador rural, se ele provar, Luziano, ele tem que provar que ele continuou trabalhando. Ele vai somar, Luziano, ainda até melhor. Ele não vai descontar o valor do auxílio acidente. Ele vai somar o auxílio acidente junto à aposentadoria e o salário dele de aposentadoria vai ser de 1,5 salário, de acordo com a legislação previdenciária, Lei 8.213. E ele vai ter o acúmulo da aposentadoria com o auxílio acidente. É lógico que o auxílio acidente ele vai cessar e vai ser incorporado ao auxílio, à aposentadoria rural dele. É isso que a lei determina e ele deve ficar de olho, porque se o servidor, o concessor, fazer a aposentadoria dele apenas com o salário mínimo, ele deve recorrer dessa decisão. Mais dúvidas, mais uma mensagem agora da Maria de Jesus em Araripe. Araripe, onde é que fica Araripe, professor Paulo Bacelar? Araripe fica na região da Serra do Araripe, pertinho ali de Crateús. Essa foi fácil. É verdade? É não, professor Paulo Bacelar. Professor Paulo Bacelar, mas eu vou tirar aqui para você, ouvinte internauta, apenas foi um equívoco. Essa semana eu conheci o norte do Ceará, Zé. Pois é, né? Você está no norte, foi a Crateús e Araripe fica na região sul do Ceará. Então. Na Chapada do Araripe. É porque você confundiu lá com as regiões dos sertões de Crateús, que fica ali... É porque eu acho que Crateús sempre fica no meio de tudo ali, né? Não? Pois é, né? Crateús fica ali depois de... no miolo Independência. Ali, Independência, lá pro lado da região dos Depois Inhamus, de Acopiara. E lá, Araripe, você acertou, Chapada do Araripe, região sul do Ceará, região do Cariri. Ele nunca mais vai esquecer. Mas é perto de Jardim? Por ali, é por ali. Jardim, aí tem Antonina do Norte, tem Antonina Assaré, do Norte, tem exatamente. Juazeiro, Crato, Barbalha, Campos Salete, Sales. Pois é, Ali de onde eu vim. Então a Maria de Jesus em Araripe, ela diz o seguinte: no dia 9 de maio de 2023, completo 65 anos de idade. Posso dar entrada na minha aposentadoria? Há 3 anos dei entrada. Primeira vez pelo INSS, segunda vez com um advogado, mas as 2 vezes o pedido veio negado. Sou agricultora, tenho provas da agricultura, mas também trabalhei de 2005 a 2012 com carteira assinada, com um valor de R$100 por 2 horas trabalhadas. Também tive meu nome em uma sociedade simples em uma empresa do meu genro, e eu não assinava nada. Essa empresa ficou aberta de 2005 a 2018. Ela foi fechada em 2018. O que devo fazer para conseguir minha aposentadoria? Maria de Jesus, respira, vamos tomar um café, eu, você e o Paulo Bacelar, porque é um nó que o Paulo vai tentar desfazer aqui. Luziano, é uma situação difícil mesmo. Já aconteceu com alguns clientes, algumas pessoas que eu conheço, na questão de você dar o seu nome, né, emprestar o seu nome para abrir uma empresa de outra pessoa. Isso realmente impede a concessão da aposentadoria rural, porque a aposentadoria rural ela tem que ser exclusivamente com atividade rural durante 15 anos e mesmo indo para a justiça, essa questão da empresa aberta, da carteira assinada, isso tudo impede que seja concedida a aposentadoria rural. Agora, se tiver
esse tempo de carteira assinada e também de contribuições em empresa, e ela possivelmente, vamos dizer que ela não trabalhou, mas tem contribuições lá no CNIS da empresa, ela deve considerar esse tempo para aposentadoria híbrida, que é você juntar o tempo rural com o tempo urbano. E aí, se considerar os 15 anos, se você comprovar os 15 anos, você não pede para excluir esse tempo, porque esse tempo pode te facilitar, porque exatamente ela já tem 65 anos de idade. E a aposentadoria híbrida, a mulher precisa ter 62 anos de idade e o homem 65. Então, ela já tem a idade para aposentadoria híbrida, que é somar o tempo rural com o tempo urbano. Então, se ela conseguir provar a atividade rural e somar com esse tempo urbano que ela tem de carteira, ela pode se aposentar e sair, ter essa solução. Professor Paulo Bacelar, tem um detalhe nessa pesquisa da Maria de Jesus que me chama a atenção. Quando ela fala que tinha a carteira assinada de forma proporcional porque trabalhava apenas 2 horas, qual é o efeito dessa contribuição para a Previdência Social em termos de auxílio e aposentadoria para o segurado ou para a segurada? A pergunta de forma direta: com apenas essa contribuição de forma proporcional, a Maria de Jesus tem direito à aposentadoria? Sim. Com valor mínimo de um salário mínimo? Anterior a 2019, sim. Porque mesmo que o empregado, até mesmo o empregado doméstico, recebesse valores menores do que o salário mínimo, esse tempo era considerado como salário mínimo. Somente a partir de 2019, com a reforma da Previdência, que o empregado que trabalha em horas proporcionais recebe menos do que o salário mínimo mensal, aí ele precisa complementar do seu bolso com a DARF, que é uma guia da Receita Federal, para poder somar até o salário mínimo. Mas períodos anteriores a 2019 são considerados para termos de aposentadoria, mesmo que ela tenha recebido menor que o salário mínimo. Mariana, em Fortaleza, diz o seguinte, professor Paulo Bacelar: sou viúva, passei a receber a pensão. Gostaria de saber se um dia eu decidir me casar na igreja ou no civil, vou correr o risco de perder a pensão? Aí ela diz que tem um filho de 10 anos de idade. E aí, professor Paulo Bacelar? Não tem problema nenhum. Se casar novamente, pode continuar recebendo a pensão do primeiro casamento, de outra união. Não perde, pode casar tranquilamente. Manuel, em Brejo Santo, já consegui 3 meses no ano passado na perícia e agora, em janeiro, o médico me deu mais 3 meses. Nessa última prorrogação, o médico me deu 1 mês por falta de data para marcação da perícia. Aí tenho que fazer na semana que vem nova marcação da perícia, que se vence no dia 11 de maio. Será que eu vou pedir a aposentadoria junto, já que estou perto de me aposentar? Aí ele diz: completo 65 anos de idade em outubro, 17 anos de serviço. Se não tenho que ficar marcando perícia toda vez, quando vencer essas perícias? Não precisa marcar perícia se já tiver com a idade de 65 anos. Você pode deixar cessar o benefício. É bom que depois que cessa o último benefício, você volte a contribuir, que tenha pelo menos 1 mês de contribuição depois da perícia, depois que cessar o seu benefício de auxílio-doença, para depois você fazer o requerimento de aposentadoria por idade quando completar os 65 anos. Essa é a técnica e é a maneira correta de você fazer. Espera cessar o benefício, não dá prorrogação, não agenda a perícia de prorrogação. Depois que cessar o benefício, no mês seguinte, você faz uma nova contribuição como contribuinte individual ou facultativo e depois protocola a aposentadoria quando tiver os 65 anos de idade. Mas essa decisão de não pedir a prorrogação do benefício, professor Paulo Bacelar, do auxílio no caso aqui, ou da perícia, melhor dizendo, isso vale para quem ainda não completou a idade de pedir a aposentadoria. Mas como ele já vai cumprir, né? Ele vai cumprir em outubro. Então, a última perícia dele for perto de outubro, Ele não marca mais. Paga uma contribuição depois do último mês que recebeu o auxílio-doença. E aí, depois, protocola a aposentadoria. Vamos caminhando aqui no Alerta Geral. Pois não, professor Paulo Bacelar, mais algum dado acrescentado? Por que tem que fazer essa nova contribuição? Exatamente para intercalar aquele auxílio-doença antes da aposentadoria, porque se você intercala esse tempo, ele é usado na aposentadoria.
os salários do benefício que ele recebeu é usado na aposentadoria. Se ele não intercalar, vai pegar o tempo antes que ele começou a contribuir, antes que ele começou a receber o benefício de auxílio-doença. Por isso que é preciso fazer essa nova contribuição para poder ficar intercalado, ou seja, o período de auxílio-doença ficar no meio entre períodos de trabalho. Boa explicação, professor Paulo Bacelar. E agora chega mais uma dúvida, também da região sul do Ceará. A Maria está no Crato, tenho 58 anos de idade, contribuo há quase 9 anos para a Previdência Social. Estou recebendo o auxílio-doença devido a um câncer e fui informado que, enquanto eu estiver recebendo o benefício, não preciso contribuir. É verdade, professor Paulo Bacelar? É verdade, ela não pode contribuir porque ela está de auxílio, né? Então, se ela contribuir como contribuinte individual, por exemplo, ela está declarando que está trabalhando, que está exercendo alguma atividade doente, com aquela incapacidade. Então, ela não deve fazer a contribuição. Ela deve fazer a contribuição, sim, após cessar o benefício e ela voltar a contribuir. Aí tem outra pergunta. Quando poderei me aposentar? Ela tem 58 anos de idade e 9 anos de contribuição. Pelas regras, professor Paulo Bacelar, 62 anos de idade... 2 com 15 anos de contribuição. Só que ela vai fazer 62 daqui a 4 anos, né? Exato. 9 com 4... 13. 13. Então ela teria que esperar mais 2 anos. Quer dizer, contribuir com mais 2 anos. Contribuir mais 6 anos e aí pedir aposentadoria. No caso da Maria, professor Paulo Bacelar, de outras pessoas que enfrentam problemas similares, problemas de saúde, se esse problema de saúde impõe às pessoas a falta de condições para trabalhar, para exercer qualquer atividade, nesse caso, caberia uma aposentadoria por invalidez? Sim, dependendo... aquele Manuel, né, que tinha mandado... Manuel antes, de Brejo Santo. que falou das prorrogações, né? Quando você faz um pedido de prorrogação, vai fazer uma nova perícia. Então, o médico, na hora de fazer a nova perícia, ele analisa a documentação médica que foi apresentada e se ele vê que já está incapaz de trabalhar para todas as atividades, insuscetível de reabilitação, ou seja, que não consegue mais se reabilitar para uma nova atividade, aí o médico pode indicar para uma aposentadoria permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Mais uma dúvida, vamos continuar na região metropolitana do Cariri. Joaquim, na cidade do Crato. Faço uso de marca-passo e trabalhei na prefeitura por 12 anos. Tenho direito à aposentadoria? Não, a aposentadoria tem que ter as regras da aposentadoria, né? Que é idade e tempo de contribuição, e se for uma incapacidade permanente, precisa ter laudos. O fato de usar marca-passo não quer dizer que a pessoa está incapaz para o trabalho. Quem tem que dizer isso é um laudo médico ou um atestado médico atestando a incapacidade permanente. O povo do Cariri continua gostando aqui do Alerta Geral porque chega mais uma dúvida da cidade do Crato. Os ouvintes nos acompanhando pela FM 106.5. Cristóvão diz o seguinte: faço 54 anos de idade em maio. Tenho 34 anos de carteira assinada. Já posso pedir a minha aposentadoria? Bom, primeiro tem que fechar os 35 anos de contribuição se não tiver os 65 de idade. Ele ainda não tem. Mesmo se tivesse, ele teria 35 com 54, que dá 89 pontos, né? O homem precisa ter em 2023 100 pontos. Se não tiver 100 pontos, tiver os 35 anos de contribuição, precisa ter 63 anos de idade, 63 anos de idade agora em 2023, para fechar a regra de transição da idade mínima. Então, no momento, ele ainda não tem direito à aposentadoria. Possivelmente ele vai ter que esperar aí mais 6 anos para poder ver se com 60 anos já atinge alguma regra de transição do tempo de contribuição. Ele teria que fazer um cálculo para ver quando ele vai atingir essa pontuação mínima de acordo com a tabela, ou então somente com a idade de 65 anos de idade. Nesse caso, o Joaquim precisa ter um pouquinho de paciência. Não, o Cristóvão, melhor dizendo, porque veio a pergunta do Joaquim no Crato, e essa dúvida que o professor Paulo Bacelar acaba de esclarecer é do Cristóvão, que tem 54 anos de idade, 34 anos de Previdência Social, fez o dever de casa direitinho, professor Paulo Bacelar, mas aí precisa, Cristóvão, esperar esse tempo e essa recomendação do professor Paulo Bacelar. Voltamos para a região metropolitana de Fortaleza. Maria Luísa, recebo o benefício BPC, ainda tenho direito ao Bolsa Família? Dependendo da situação, sim. Então vai depender de
a quantidade de pessoas, quem é que mora na mesma casa e a renda familiar local, para saber se ainda pode receber o Bolsa Família. Mas não impede. Quem recebe Bolsa Família não impede o recebimento do BPC. Linha direta do Jornal Alerta Geral 085 99273 4353. Lidiane em Redenção, subindo a região do maciço do Baturité. Meu marido foi diagnosticado com tendinopatia do tendão supraespinhal no ombro direito. Ele é agricultor. Eu gostaria de saber se o meu marido tem direito ao auxílio doença. Luciano, sempre a gente vai usar aqui a resposta padrão em relação a questões médicas. Quem diz se a pessoa vai ter direito a um auxílio é o laudo médico. A doença, ela em si, ela não gera direito a um auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Quem vai dizer isso é o médico, que ele vai analisar pela atividade que a pessoa tem, se ela está incapacitada para o trabalho, para exercer aquela atividade que ela exerce. Isso você deve sempre dar entrada em benefício já com um laudo médico em mãos e sabendo se aquele médico atestou a sua incapacidade ou permanente ou provisória e por quanto tempo. Chega mais pedido de informação. Francisco em Acopiara, na região centro-sul do Ceará. Tem uma empresa aberta desde 2003, mas o contador durante 3 anos não recolheu o INSS. Hoje estou com 50 anos de idade. Vai precisar ou vou precisar pagar os anos que não foram recolhidos para o INSS como efeito de contagem do tempo para a minha aposentadoria? É preciso fazer esse recolhimento? É possível, professor Paulo Bacelar? Olha, em primeiro lugar, o empresário, a partir de abril de 2003, ele tem as contribuições consideradas presumidas, ou seja, se ele comprovar que ele recebeu o prolabore, recebeu o salário da empresa, através de recibos de prolabore ou através de imposto de renda declarado que recebeu renda daquela empresa, ele não é obrigatoriamente agora fazer contribuições, ele precisa apenas fazer declarações de que ele exerce atividade e o contador deve fazer o E-Social informando, ou a GFIP, informando que ele exerceu atividade nessa época em que não há contribuições no Cadastro Nacional de Informações Sociais, no CNIS. Então, se o contador fizer essas informações e ele comprovar que ele trabalhou, que ele exerceu atividade remunerada e que ele teve renda dessa empresa, aí ele pode considerar esse período que não foi pago. Vamos a Baturité, terra do radialista Rochinha, que domina as manhãs na FM 93, a FM maior de Baturité, com bom jornalismo. O João, conterrâneo do Rochinha, diz o seguinte, professor Paulo Bacelar: eu recebo o BPC, posso receber algum auxílio do INSS? Você acabou de responder uma pergunta bem parecida aqui. Eu falei do Bolsa Família, né? Mas se ele recebe já o BPC, ele já é pago pelo INSS. Então ele já recebe aí um benefício da assistência social que é pago pelo INSS. Vamos agora à pergunta da Ana em Icó. Registrar também, professor Paulo Bacelar, que os ouvintes da região dos Inhamuns nos acompanham pela FM Trici, sob o comando do ex-deputado estadual Idemar Citó, que mesmo fora do mandato continua trabalhando pela região dos Inhamuns e pelo município de Itauá. Em Icó, a Ana diz o seguinte: eu recebo um auxílio doença há 10 anos, o meu caso é do coração, doença coronária. Fui operada já há 28 anos e eu gostaria de saber se eu posso pedir um amparo social para não ficar mais passando por perícia médica. É possível, professor Paulo Bacelar? Olha, Zano, eu tenho que saber qual é a idade dela, né? Porque se ela tiver 65 anos, pode receber um amparo social idoso que não vai fazer perícia médica. E no caso de uma aposentadoria por invalidez, para quem tem 60 anos de idade, também não tem mais perícia médica. Então, se ela já recebe o auxílio doença há 10 anos, precisa ver qual é a idade dela, né? Para saber se ela pode desistir desse auxílio doença e pedir um amparo social idoso. Eu fiz a pergunta da Ana e o professor Paulo Bacelar acaba de dar uma explicação importante. A Ana, que é de Icó, nos acompanha pela FM Papagaio 97.5. Agradecer aqui e registrar o empenho do Carlinhos Nunes, que é diretor da FM Papagaio, em sempre abrir espaços nessa prestação de serviço na área da Previdência Social para os moradores do município de Icó, por meio da FM Papagaio
Papagaio 97.5. Maria em Russas, colada aqui, professor Paulo Bacelar, na nossa FM 98.5, no Vale do Jaguaribe, afiliada à Rede Sozunsat. A Maria diz: sou professora e secretária escolar, servidora pública municipal. Algumas pessoas ligadas à administração falam que quando eu for pedir a minha aposentadoria, terei que optar apenas por um dos cargos e perderei o outro. Acredito que eu, que exerço o cargo de professora e outro técnico, não diz respeito ao acúmulo. Por favor, tire essa dúvida. Ela quer saber, professor Paulo Bacelar, se na hora de pedir a aposentadoria vai ter incompatibilidade de pedir o benefício com base nos 2 cargos que ela exerce na administração municipal de Russas. Não, Luciano, se ela tiver 2 contratos, foram 2 concursos públicos que ela fez, e no caso de professor, ele pode acumular com cargo técnico, então ela vai poder ter 2 aposentadorias de cada contrato. Então não perde essa aposentadoria do contrato que ela tem, mesmo sendo do mesmo município. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, e essa pergunta vale a resposta para outras pessoas que trabalham no serviço público na área do magistério e também ocupam um cargo administrativo ou técnico. Nesse caso, a Maria vai se antecipar no pedido de aposentadoria, uma vez que as condições para quem exerce o cargo no magistério de professor dentro da sala de aula são mais favoráveis para o pedido de aposentadoria, ou seja, menos tempo de contribuição para a Previdência Social? Exatamente, ela pode se aposentar como professora e ficar trabalhando como secretária escolar e vai ter direito à aposentadoria como secretária mais para frente. Agora, precisam ser 2 contratos separados. Ela não pode, por exemplo, ser professora e estar momentaneamente exercendo um cargo de secretária. Aí ela teria uma aposentadoria só. Mas esse exemplo é um exemplo muito importante, porque a minha mãe é nessa situação. A minha mãe se aposentou como professor, como secretária. Foi ao contrário até, Luciano. Ela tinha um contrato, aliás, tinham 2 contratos de professora. Ela se aposentou como professora, continuou dando aula e saiu apenas na compulsória, né, com 70 anos de idade na época. Então hoje ela tem 2 aposentadorias do estado da Bahia, são é o mesmo ente, mas com 2 contratos, 2 matrículas diferentes. Maria em Russas, eu espero que você esteja tomando um cafezinho neste momento e segura de que com essas explicações do professor Paulo Bacelar, você tem caminhos bem estabilizados para pedir a aposentadoria no futuro. Em Novo Oriente, meu marido recebe o auxílio acidente, mas só é a metade do salário mínimo. Eu posso pedir a revisão desse benefício? É possível, professor Paulo Bacelar? Não, Luciano. O auxílio acidente é exatamente um benefício indenizatório de 50% do valor da aposentadoria, ou seja, metade do salário mínimo, se for calculada a aposentadoria de uma pessoa com salário mínimo, vai ser receber 50% do salário mínimo. E ele é um benefício que você pode continuar trabalhando em outra atividade fora daquele acidente que você sofreu. Por isso que é um benefício indenizatório para você continuar trabalhando, se caso possa, em outra atividade. Maria de Fátima em Crateús, recebo o PPC do meu filho, não recebo Bolsa Família, são 3 pessoas dentro de casa, tenho direito a receber o Bolsa Família? BPC e Bolsa Família podem ser acumulados, professor Paulo Bacelar? Podem, mas aí ela falou 3 pessoas, mas precisa se fazer um cálculo, Zé, meio complexo, de quais são essas pessoas, se existem crianças, se existem idosos, qual a renda familiar total, para saber se ela tem direito de acumular. Mais uma dúvida da Luísa, na cidade do Crato. Pois não, professor Paulo Bacelar? Faltou? Pois é, professor Paulo Bacelar, eu estava privilegiando aqui porque eu disse que neste bloco só tínhamos perguntas das mulheres. Mas o Reginaldo fez uma pergunta em nome da mãe dele com o seguinte conteúdo. O Reginaldo, que é de Mulugu. Minha mãe recebe uma pensão por morte e já tem 53 anos de idade. Ela tem todos os papéis comprovando que é agricultora. Com quantos anos ela pode pedir a aposentadoria? A minha mãe vai completar 54 anos de idade em agosto. Não deixa de ser a pergunta sobre mulher, né? Exatamente, professor Paulo Bacelar. A mãe do Reginaldo, ela precisa ter 55 anos de idade para poder pedir a pensão. Se a pensão, a aposentadoria. Se a pensão que ela recebe é uma pensão rural, ela vai poder acumular a pensão rural com a aposentadoria rural dela também, por trabalhar até os 55 anos de idade. Mas precisa estar trabalhando
com a comprovação da atividade rural até completar os 55 anos de idade. Anotei aqui, Reginaldo, pelo que diz o professor Paulo Bacelar, a sua mãe pedirá a aposentadoria no início de setembro de 2025, quando completar os 55 anos de idade. Ou melhor, professor Paulo Bacelar, 2024, né? Porque ela está hoje com 54 anos de idade, completa 55 no mês de agosto do próximo ano, 2024, e aí logo em seguida pode pedir a aposentadoria. Mais uma dúvida e assinada a pergunta pela Luísa na cidade do Crato. Eu trabalho para uma determinada cooperativa de saúde e estou pagando 20% de previdência. Teve um mês que o valor descontado foi de quase R$ 500 no meu salário. Isso está correto, professor Paulo Bacelar? Não. O cooperado, Luciano, ele é um prestador de serviço. E a cooperativa, ela é uma empresa, ela é considerada empresa para a Previdência Social e ela deve, de acordo com a Lei 10.666 de 2003, recolher do seu cooperado a alíquota de 11% sobre a sua remuneração. Então ela está contribuindo com 20%, está contribuindo errado. A cooperativa, ela precisa recolher 11% das pessoas que prestam serviço para a cooperativa, que são os cooperados. Então, ela deve procurar o serviço de RH da cooperativa e questionar essa questão aí, porque ela tem que contribuir com 11% do valor que ela recebe. Tereza, em Baturité, minha mãe tem 56 anos de idade. Ela deu entrada no pedido de aposentadoria rural aos 55 anos e o pedido foi negado. Então, ela voltou ao INSS para saber como estava o andamento desse processo e foi informada que precisa de outras provas. Minha mãe queria saber o motivo, pois ela tem todas as provas necessárias que comprovam que é trabalhadora rural. E aí, professor Paulo Bacelar? Olha, ela precisa analisar o processo administrativo que negou o benefício dela, para saber se o servidor fez o despacho do processo, ou seja, disse quais são os motivos que levaram o servidor a indeferir o benefício. Então, ela deve procurar o processo administrativo e fazer essa análise e aí verificar se é caso para recurso administrativo ou até mesmo entrar com um processo judicial. Professor Paulo Bacelar, é importante, a gente fala sempre aqui, quando chega uma pergunta sobre a aposentadoria rural, que as pessoas precisam ficar atentas que não é a condição de contribuição para o sindicato que as garante a aposentadoria. Exatamente, a aposentadoria rural, ela necessita de comprovação da atividade rural durante 15 anos. E a gente já alertou bastante aqui que só fazer a contribuição para o sindicato não prova essa condição de trabalhadora rural. Ela tem que ter provas materiais, documentos que tenham a profissão dela no documento, como uma certidão de casamento, por exemplo, como uma compra de um implemento agrícola, compra de semente, quando trabalhou em alguma situação de combate às secas, onde o governo tem lá a relação das pessoas que trabalharam. Então isso tudo serve como prova rural para ela poder se aposentar tranquilamente. Linha direta 085 99273 4353. Érica, em Fortaleza, gostaria de saber se posso pagar como dona de casa com o meu Bolsa Família, pois eu gostaria de recuperar minha qualidade de segurada que perdi há 3 anos. Boa essa pergunta da Érica, professor Paulo Bacelar. Excelente pergunta. O Bolsa Família é para a família, então você pode utilizar o dinheiro da melhor forma possível. Então você pode sim contribuir com 5% do salário mínimo como dona de casa, já que está cadastrada no Cade Único e é beneficiária do Bolsa Família. Você pode contribuir como segurada facultativa no Código 1929, que não impede a concessão do seu Bolsa Família que você já recebe, e ainda você, de quebra, se torna segurada da Previdência e complementa as contribuições para um futuro aposentadoria. Conselho, boa recomendação e esclarecimento importantes para você, Érica, e também para outros ouvintes internautas em todo o Brasil que podem se encontrar nessa mesma situação. Corra, faça esse cadastro, ou melhor, volte a contribuir para a Previdência Social. Suelen, em Acopiara, eu recebo a pensão do meu esposo, mas no nome do meu filho. Eu sou a responsável, mas quando ele tiver ou ficar maior de idade, eu vou continuar recebendo? Tenho 36 anos de idade e tenho outros 2 filhos menores. Eles estudam.
Posso tirar o Bolsa Família? Professor Paulo Bacelar esclarece direitinho. A Suelen tem 36 anos de idade, a pensão, segundo ela, vem no nome do filho que ela recebe, e ela tem outros 2 filhos e quer saber se também pode receber o Bolsa Família. Olha, o Bolsa Família, ela pode receber, depende da situação da família, precisa fazer cálculo para ver a questão da renda e o número de pessoas, mas a pensão, se ela foi concedida apenas para o filho, é porque ela não comprovou a condição de companheira, e ela deve sempre, caso ela for companheira, caso ela tenha sido realmente companheira do marido, né, do esposo, do pai das crianças, ela deve procurar uma revisão administrativa para pedir para incluir ela como dependente. Só que os filhos vão receber apenas até os 21 anos de idade. E a mulher, ela recebe também por um período. Então, às vezes, Luciano, só pela idade do filho, ela já recebe mais tempo do que pela idade da companheira. Porque com a idade da companheira ou da esposa, também tem um tempo mínimo para receber, né? Um tempo máximo para receber. E ela, com 36 anos de idade, iria receber uma pensão apenas por 15 anos. Então, ela tem que ver se vale a pena ela querer entrar na pensão, ou se o filho vai receber até os 21 anos de idade, se seria mais de 15 anos que ela teria direito. E aí ela ainda tem a situação, professor Paulo Bacelar, de outros 2 filhos menores de idade. Ou seja, uma pergunta que é minha, aqui para criar um contexto na resposta para a Suelen. Se o filho o primeiro completar, ficar maior de idade, 21 anos de idade, ele já é excluído automaticamente da pensão. Passa para o outro. Passa para os outros 2. Cadastrados os 3, né? Se os 3 estiverem cadastrados, um vai ser o titular. A partir do momento que ele fizer 21 anos, passa para o outro filho até 21 anos, depois passa para o outro filho até 28 anos. E nesse 21 anos. Aí depois, professor Paulo Bacelar, essa pensão pode ficar para a Suelen? Não, depende da idade dela. Se ela tem 36 anos de idade, ela só teria direito à pensão por 15 anos e pode ser um tempo menor do que o filho que vai completar 21 anos. E foi isso que eu expliquei. Agora, se a pensão é um valor maior que um salário mínimo e os filhos não entraram na pensão, só um, vale a pena entrar os outros 2 porque aumenta a cota da pensão para ser mais do que um salário mínimo. Mas se já tiver os 3 filhos cadastrados e ela não cadastrou, mas ela vai ficar recebendo um tempo menor do que o filho, aí não valeria tanto a pena. Ariane, em Pacatuba, trabalho há 14 anos em serviços gerais e não recebo insalubridade. Tenho direito a esse benefício? Olha, Ela depende do PPP, Luciano. Vai depender muito o que é PPP, professor Paulo Bacelar? Da atividade que ela atua, né? E o PPP seria um documento, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que as empresas agora são obrigadas a lançar no sistema digital do INSS, e ele vai listar as atividades que a pessoa exerce para saber se ela está exposta à atividade insalubre. E aí sim pedir a adicional de salubridade, que é um direito trabalhista, e ter direito à aposentadoria especial, que é uma atividade previdenciária e não trabalhista. Rosa, em Quixeramobim, meu esposo fez uma tomografia da coluna e deu hérnia de disco crônica. O médico deu um atestado para afastamento durante 6 meses. O INSS só aprovou 3 meses. Ele não fez perícia. O INSS pode fazer isso, professor Paulo Bacelar? Luciano, pode, né? Quer dizer, o médico perito ele é soberano em determinar o tempo necessário que ela vai ter de benefício. E isso cabe recurso administrativo ou recurso na área judicial também para contestar essa decisão do médico do INSS. Rejane, em Parambu, tenho 14 anos de serviço, sou professora, tenho 44 anos de idade e tenho outras provas na atividade agrícola. Com quantos anos irei me aposentar? Você já falou hoje aqui sobre a questão da aposentadoria híbrida. É o caso da Rejane, professor Paulo Bacelar? Exatamente. Se ela tiver atividade rural, mas que não seja concomitante com a atividade urbana, que é de professora, ela terá direito à aposentadoria híbrida, que é somar o tempo rural com o urbano, só que ela tem que ter 62 anos de idade. Vamos continuar na região dos Inhamuns, por onde os ouvintes nos acompanham pela FM 106.1, a Trici FM de Itauá. Raimunda, em Quiterianópolis, tenho 30 anos de serviços gerais e 51 anos de idade. Já posso pedir minha aposentadoria? Bateu na trave. A mulher precisa ter 90 pontos em 2023, né?
e ter mais de 30 anos de contribuição. Ela já tem, né? 30 anos de contribuição, mas em 2023, se for olhar pela idade mínima, ela precisa ter 61 anos e meio. 61 anos e meio com 30 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria pela idade. Ela tem 51 apenas, né? Ou Então, seja, terá que esperar 61 anos e meio, né, professor Paulo Bacelar? ou completar a carência, vamos dizer que o pedágio. Vamos dizer que ela tinha quantos anos em 2019? 26 anos de 26. contribuição. Então faltaria 4 anos para atingir os 30, ela precisa ter um pedágio de 4 anos. Então ela vai se aposentar com 34 anos De contribuição. e 55 de idade. Então, muito melhor do que esperar os 62 anos de idade. Ela terá direito à aposentadoria com 34 anos de contribuição. Raimundo, eu espero que a notícia seja considerada boa, porque ficou no meio do caminho. Claro que você já fez o dever de casa do ponto de vista da contribuição, mas a idade ainda não a permite pedir a aposentadoria. Diante desse esclarecimento do professor Paulo Bacelar, é ter um pouquinho de paciência, continuar nesse ritmo de contribuição e esperar os 55 anos de idade para pedir a aposentadoria. Cândido, em Itapajé. Tenho 64 anos e 8 meses de idade, 28 anos de contribuição. Eu me aposentando, eu recebo o FGTS total? Uma observação, diz ele, meu FGTS está bloqueado devido a um empréstimo que eu fiz. E aí, professor Paulo Bacelar, primeiro o pedido de aposentadoria. Ele vai ter que ter os 65, né? Então fechar os 65 anos de idade para ter direito à aposentadoria. Saca o FGTS total quando a pessoa é aposentada. Porém, se tiver algum bloqueio judicial, aí ele terá que receber apenas o que não for bloqueado pela justiça. Porque bloqueado, que ao meu ver, só se for alguma dívida que ele não pagou e que foram executados e bloquearam o FGTS dele. Aline, em Apuiarés, trabalhei de carteira assinada de agosto de 2022 até março deste ano e estou grávida. Gostaria de saber se tenho direito ao salário maternidade. E aí, professor Paulo Bacelar? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro, fevereiro, março. 8 meses de contribuição. Não importa, olha só, ela está grávida, mas ela continua trabalhando? Não. Pelo que eu entendi, não, porque ela esteve com carteira assinada até março deste ano. Com certeza ela vai estar, vai dar luz, né? Vai ter o parto em menos de um ano, né? Exatamente. Então, se ela trabalhou até março de 2023, desculpa. Se ela trabalhou até março de 2023, ela vai ser segurada até abril, maio de 2024. Então, se ela tiver o parto até maio de 2024, como a última contribuição dela foi como empregada não tem carência, então ela vai ter direito ao salário maternidade pago pelo INSS. Quer dizer que a mulher, como por exemplo, neste caso da Aline, com um pouco mais de 8 meses de contribuição, vindo a engravidar após esse período de contribuição, ficando desempregada, como é o caso da Aline, pelo que eu entendi, ela tem direito ao salário maternidade. Vamos dizer que ela tivesse só 3 meses de carteira assinada até março de 2023. Mantém a qualidade segurada dela até maio de 2024. Dentro desse período, se ela estiver grávida e tiver o parto dentro desse período, ela tem direito ao salário maternidade porque ela, na última contribuição dela, foi como empregada. A empregada não tem carência. Ela, mesmo com 3 contribuições só, ela teria direito ao salário maternidade. Francisco Alves, em Fortaleza, eu trabalho em uma empresa privada e abri um MEI, microempresa individual. Vou ter algum problema no futuro com a Previdência Social? Estou pagando a taxa de MEI e está sendo descontado também pela empresa. Normal, ele é MEI porque acredito que ele necessite ser MEI, né? E trabalha em atividade diferente da empresa. E a empresa vai descontar o salário dele, a contribuição previdenciária como empregado, e ele vai contribuir como microempreendedor individual, que é contribuinte individual. Então ele está na condição de duas condições de qualidade de segurado, né? Uma como empregado, outra como individual, como contribuinte individual, que é o antigo autônomo. Então ele vai contribuir com as duas atividades. Joelma, em Aracoiaba, meu filho é autista e ainda não consegui um benefício para ele. Botei pela primeira vez no INSS, o benefício veio negado. Depois, por meio de um advogado, também veio negado. Agora está na justiça. Aí ela pergunta, vai demorar a resposta da justiça a esse pedido de benefício? É isso aí, Luciano. É uma pergunta que nenhum advogado vai saber responder.
Então, é uma pergunta que nenhum advogado também gosta de receber, né? Então, não tem como saber a demora em relação à justiça, porque isso depende muito de cada vara, de cada situação. E para a Joelma acrescentar o que você disse, professor Paulo Bacelar, há poucos dias você me encaminhou uma informação com base em dados levantados pelo Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho e Previdência Social no estado do Ceará, Simprece. Nesse comunicado, o Simprece diz que hoje, em todo o Brasil, são pelo menos 7.100.000 pedidos de benefícios, de processos protocolados no INSS na área da Previdência Social. Somente com pedido inicial de benefício, a fila tem 1.800.000 pedidos. Outros 2.400.000 pedidos de revisão de benefícios. Por isso, Joelma, que o professor Paulo Bacelar faz essa observação que não tem como dar uma resposta precisa, não apenas do ponto de vista da tramitação desses processos no âmbito da Previdência Social, quanto no âmbito da Justiça. Maria, em Guaraciaba do Norte, sou professora desde 1994, tenho 54 anos de idade e sou do regime estatutário, mas no INSS só está desde 1996. Já posso dar entrada na minha aposentadoria ou não? 96... De 94 para cá, 96, vamos calcular, né, professor? 30, 90... 27 anos, né, professor? 93 são 30, né? 93, 27 anos de contribuição como professora, né? Então, professora, ela precisa ter 90 pontos, 85 pontos, com 25 anos de contribuição. 30 e... Ela já tem 27 anos de contribuição. Teria que ter... com mais 54 90, dá 81 pontos. 81, teria que ter 90 pontos. 85. Não, professor, 80... eu estou errado. 91 pontos aqui, professor Paulo Bacelar. Então 54 mais 27 anos. Ela precisa ter 85 pontos, pelo menos. Então já teria direito à aposentadoria como professora, com 27 anos de contribuição e 54 anos de idade, com certeza. Com essa boa notícia para a Maria, a gente encerra aqui a edição de hoje do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, dizendo a você, ouvinte internauta, que ainda há tempo, porque a gente anota a sua pergunta, pode mandar a sua dúvida para o 085 99273 4353. Final da nossa conversa, professor Paulo Bacelar, você um bom final de semana, um grande abraço. Grande abraço, Luciano. Até o próximo sábado, se Deus quiser, respondendo a todos os nossos ouvintes.